LZR, hein, galera? Anunciou o menor dividendo aí em um ano. E aí, hein? O fundo é bem interessante, mas o que será que está acontecendo com esse cara para ele pagar o menor dividendo aí desse último ano? Bom, é isso que a gente vai comentar um pouquinho no vídeo de hoje. Mas antes da gente entrar no conteúdo, eu quero pedir para você dar aquela força marota aqui pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o teu like, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. Além disso, se você também não quiser perder nada do que eu lançar, já clica aí no sininho, ativa as notificações, porque daí o YouTube vai te avisar onde quer que você esteja que tem conteúdo novo na área. E para fechar, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para o meu Instagram. Se você tiver interesse na minha assessoria de investimentos aqui pela XP, me manda uma mensagem lá, a gente marca uma reunião, te apresento a assessoria, se fizer sentido, a gente avança. Lembrando, você não paga para ter o meu acompanhamento pela XP. Quem me remunera é a própria corretora. Beleza? Galera, vamos lá. A LZR anuncia menor dividendo em um ano com lucro de quase 7 milhões em dezembro, tá? Então, o dividendo que o fundo vai pagar aí no próximo dia 25, estou fazendo esse vídeo aqui no dia 20 de janeiro, tá? O fundo vai pagar aí por volta de 80 centavos por cota para quem fechou o dia 18, quinta-feira, com cotas desse fundo, tá bom? Então, ele vai pagar ali por volta de 80 centavos, o fundo estava mantendo ali um patamar de 82 centavos e meio por cota, manteve isso por 6 meses, então esse valorzinho registra aí uma baixa de 3,3%. Então, o fundo está com yield ali de 8,35. Beleza? Sobre a cotação base, né, a cotação do dia 18, o retorno mensal é de 0,673. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, já na notícia, que a gente já tem alguns comentários. Então, o resultado do ALZR foi de 7 milhões, vou fazer redondo aqui, 7 milhões em dezembro, isso aqui já é o resultado líquido. A gente teve 8 milhões de receita e 1 milhão, quase 1,1 milhão aí de despesa, tá? E um dos principais entraves aqui na questão de despesa do ALZR é a venda do imóvel IPG. A venda ainda não teve conclusão, então o dinheiro da venda ainda não entrou no caixa do fundo, mas o fundo ainda está ali com alguns custos, tá bom? E o fundo ainda tem ali cerca de 300 milhões em caixa. Eu vou usar o relatório gerencial para explicar ali um pouquinho dessa situação do caixa do fundo. Porque você pode pensar, poxa, 30% quase do patrimônio em caixa, complicado, mas a gestora ela comenta do porquê disso, tá bom? Então, quando a gente olha aqui no Status Invest, tá, o fundo ali na cotação aí 117,12 foi o fundo que registrou a maior queda do IFIX, tá? Na sexta-feira agora, dia 19, tá? Tá bem próximo aqui do máximo das últimas 52 semanas, 119,80, então realmente um fundo que tá bem esticado em termos de cotação. PVP 1,11, lembrando que PVP não é o melhor parâmetro para dizer se o fundo está barato ou caro. O fundo tem participação de quase 1% no IFIX. Liquidez melhorou bastante ao longo do tempo, uma liquidez aí superior a 1,5 milhão, patrimônio de 1 bi. Não é um fundo que tem realmente muita robustez. Então a gente estava vindo aqui num patamar de 82 centavos e daí a gente caiu para 80. Beleza? Quando a gente olha o relatório gerencial do fundo, a gente tem esse comentário aqui sobre a questão do IPG, beleza? A gente já falou isso na notícia. E sobre o caixa de 299 milhões, esse montante já está considerando aqui o Aliança Digital Realty, tá? E o TICER. São dois fundos aí que o ALZR tem participação, tem alguns imóveis por meio de participação nesses fundos imobiliários. E tem um outro ponto também, que é a questão da necessidade de caixa para poder concluir a aquisição desses dois imóveis, tá? O fundo anunciou, se eu não me engano, ano passado, não me recordo agora quando que saiu o fato relevante sobre essa compra, tá? Da Decathlon na Raposo e da Decathlon lá em Joinville. Seria o primeiro imóvel do ALZR fora do eixo Rio-São Paulo, tá bom? Então, o fundo encontrou ali alguns desafios e, enfim, ainda não teve ali o desembolso dessas duas aquisições, tá? Então, esse caixa, além da gente ter também a participação dos outros dois fundos que o ALZR investe, a gente tem também ali um caixinha para a gente poder
superar aqui a aquisição desses dois imóveis, tá? O fato é que hoje o ALZR ele conta com 16 imóveis no seu portfólio, tá? A Dupont aqui responde por 18%, e aí é via participação lá no TICER, tá? O que é interessante comentar? O fundo tem aí 100% de contratos atípicos, trazem mais segurança financeira numa rescisão antecipada, a gente já falou isso em outros vídeos. Todos os imóveis estão ocupados. A gente tem muito aqui o esquema de sales and leaseback, então o fundo compra o imóvel do locatário e daí aluga para aquele mesmo locatário. É uma forma da empresa reduzir o seu custo ali operacional. Então a gente tem aqui um fundo bem híbrido, exposição em laje corporativa, galpão logístico, renda urbana, tem data center. Então é um fundo que realmente, quando ele começou, ele era muito parecido com o KNRI, tinha laje e galpão, agora ele está mais diversificado para outros segmentos, tá? Então, o fundo aqui tem majoritariamente exposição em São Paulo, tá? Eixo Rio-São Paulo aqui presente, tá? O que é interessante comentar? Faturamento anual dos locatários, a gente vê que só tem locatário com faturamento acima de $1 bilhão, então a gente está falando de faturamento na casa de bilhão, e prazo médio de vencimento de contratos, 8 anos. Então, o que a gente tem? 16 imóveis, diversificação de segmento, locatários com faturamentos anuais da ordem de bilhão, prazo médio longo, então muita segurança financeira para o fundo. Em se tratando de obrigações, vamos lá, o fundo hoje está com patrimônio de 1 bi, beleza? O quanto que ele tem aqui de obrigações corresponde a mais ou menos 0,29%, ou seja, 29%, tá bom? Então, o fundo hoje, em relação ao seu patrimônio, tem ali 29% de alavancagem. Aqui a gente tem as obrigações por securitização do imóvel e aquisição de imóveis. Beleza? Então, aqui a gente está com uma necessidade ali a gente está com uma alavancagem de cerca de 29%, uma alavancagem até tranquila aí em relação ao que o fundo tem de patrimônio, que em relação ao que o fundo tem ali de geração de receita, tá? Aqui embaixo ele coloca receita bruta anual, juros a pagar previsto nos próximos 12 meses, amortizações a pagar prevista para os próximos 12 meses. Então, quanto que o fundo tem de obrigação em relação à receita bruta anual, ou seja, do que o fundo está gerando de receita anual, 28% é para pagamento de obrigação futura para os próximos 12 meses. Tá? Então o fundo tem uma boa geração de receita frente à sua necessidade de dinheiro para a obrigação futura. Então isso é muito saudável, tá? Muito saudável. Então o fundo tem 29% de alavancagem frente ao seu patrimônio, tá? E tem 28% de obrigação frente à sua receita bruta anual. Então, algo muito tranquilo para o ALZR, tá? Então, os principais impactos aqui no dividendo. Questão ali principalmente da venda do IPG que está ali mais travado e talvez ali uma graninha em caixa por conta dessa movimentação aqui da Decathlon e tudo mais, essa aquisição aqui desses dois imóveis. Beleza? Então, o fundo está rodando bem, está tranquilo. Obviamente, o mercado já jogou mais de 1% de queda aqui no ALZR, por conta... Já começa a precificar que o fundo vai mal, vai pagar menos dividendos. Enfim, o importante é que a gente precisa entender o que está acontecendo, acompanhar o desdobramento aí das novelas aqui no ALZR, mas hoje, tá? Claro, não estou recomendando compra ou venda, mas hoje é fato que a gente tem um fundo aqui que está com uma saúde bem tranquila. Em termos de fundamento, em termos de necessidade futura, em termos de obrigação futura, o fundo está rodando muito bem. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado aqui do conteúdo, espero que tenha ficado claro. Reforço o pedido que eu fiz no início. Deixa aí o teu like, se inscreve, clica no sininho. Se tiver interesse na minha assessoria, manda uma mensagem aqui no meu Instagram, link tá na descrição do vídeo aqui. E aí a gente conversa. Se fizer sentido, a gente avança. Beleza? Bom, então é isso. Muito obrigado pela tua participação aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.